Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, e mais uma aula semanal nesta quinta-feira de perguntas e respostas, onde são enviadas perguntas na página do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Musalla da Santa Felicidade. Vamos lá com as perguntas? Muitas perguntas. Vamos lá, a primeira. Sheikh, quais são as pessoas que devem estar no casamento? Eita, quais são as pessoas? A pessoa está perguntando das condições do casamento. Quem deve estar presente no casamento para que esse casamento seja considerado um casamento legal dentro da religião islâmica? Bom, o casamento, pessoal, deixa eu deixar uma coisa explicada, que ninguém se ofenda. Que ninguém se ofenda. O casamento no Islã é uma coisa, é algo assim muito importante. No Islã, cremos, acho que qualquer religião, que o casamento é o primeiro, é a construção de uma família, tá? Claro que o próprio casamento, sociologicamente falando, é um simbolismo social. O próprio casamento é um status social. Sociologicamente falando, isso é um status social. Quando a pessoa fala que está casada, significa ele está falando para a sociedade, para ele também, para a sociedade, claro, que ele tem compromissos e direitos com aquela pessoa que ela está casando. E ela garante também com isso, dizendo que está casada, né? Certo status e certo também compromissos e responsabilidades e direitos com a sociedade. Mas não é aula de sociologia, tá? É aula de religião, esqueci. O casamento, para o casamento no Islã ser considerado um casamento lícito, tem que ter, claro, a livre e espontânea vontade dos dois, do menino, do homem e da mulher. É necessário, no mínimo, testemunhas, 2 testemunhas. E aqui nós chamamos de wali. O wali é o responsável ou o tutor da noiva. Que vou explicar isso. Por que necessidade de tudo isso? Os testemunhas. Primeiro, no Islã não tem casamento escondido. Casamento de segredo onde só 2 partes sabem, não é casamento. Casamento onde só 2 pessoas, só o homem ou a mulher sabem que são casados, isso não chama-se casamento no Islã. Qual é o papel, a função teológica das testemunhas? Né? Testemunhas, pelo menos alguém que conhece o homem, pelo menos alguém que conhece a mulher. Imagina 2 pessoas que se encontram, querem se conhecer, querem casar, mas ninguém conhece ele, ninguém conhece ela, ela não conhece ninguém que conheça ele não conhece ninguém que conheça ela. O que é isso? Não é? É casamento? Preenche isto, não ter testemunhas, que no mínimo conheçam o casal, ou que se conheçam, preenche o papel social do casamento? Acho que não. Então tem que ter no mínimo 2 testemunhas. No mínimo, uma pessoa, no mínimo, acho que eu não conheço alguém que ninguém conhece. Mas de uma pessoa, o homem, mas ninguém conhece ele, ninguém sabe quem é ele. Ah, mas ele é bonzinho, eu conheço ele no Facebook. Eu conheço ele no Facebook, ele é legal. O Facebook, ele é bonzinho, ele diz que me ama no Facebook, basta. Essa história aí, hein? Não, tem que ter testemunha, gente. Não vale casamento sem testemunha. Casamento sem testemunha não vale. Não é nem casamento. Então tem que, imagina um homem que ninguém conhece ele, ninguém sabe quem é ele. Vai casar com uma mulher que ninguém conhece ela. Qual é a função do testemunha? São pessoas que se conhecem, sabem que existem. Não é firma falsa. Entendeu? Que fica lá no Facebook, lá,
Google Tradutor, I love you, ya Habibi, ya Aini, ai Habibi, ya Habuba, Habibi, no Google Tradutor, mandando, não. Alguém conhece essa pessoa para casar comigo? Né? Bom, tem que ter duas testemunhas. Esse é o papel religioso funcional da testemunha. Tá? E tem que ter ali o guardião responsável da moça. No Islã, a mulher é protegida, valorizada e deve ser defendida. Tá? Deve ser assim, sim. Que é isso? Eu quero casar com a moça, mas o pai dela não pode ficar sabendo. O irmão dela, ninguém da família dela deve ficar sabendo. Daí, rapaz, chama isso de outro nome. Casamento não é. Quem é o Ali? Qual é o papel do Ali? O Ali, ele vai falar com o homem, quer dizer, o homem, o pretendente vai falar com o Ali, vai se apresentar, vai falar o que ele quer de verdade, quem é ele, o que ele faz, onde é que ele está, que alguém... A função do Ali é investigar quem é aquele pretendente. Porque é como se fosse a minha irmã, é a minha filha. Esse é o papel do Ali. Tá? Ele então tem que investigar, tem que procurar saber quem é essa pessoa e olhar para mim. Olha, rapaz, fala assim, ó, eu sou homem, tu também é homem, eu sei muito bem o que os homens querem. Tá? O que tu quer com a minha filha? O que tu quer com a minha irmã? O que tu quer com a minha sobrinha? O que tu quer com a minha tia? Esse é o papel do Ali. O pessoal está fazendo umas coisas assim absurdas. Mesquita, não conhece ninguém na mesquita, ninguém conhece ele. Você vai fazer o casamento, você conhece... Não é assim. Não é assim. Wallahi que não é assim. Não é assim. Algumas pessoas fazem, mas é errado. Dá dor no coração de fazer e de olhar isso. Depois diz, caso você com ela de acordo com o Alcorão e a Sunna. O Alcorão e a Sunna ensina a fazer isso. Então o papel moral, social, funcional do testemunha é isto. O papel moral, social, religioso e funcional do Ali é este. Proteger alguém que represente os interesses da moça que quer casar. Né? Imagina uma pessoa que ela casa, ninguém conhece ela, não é que vê essa pessoa, tá? Então o papel do Ali é muito importante, gente. Não podemos ficar achando que a religião é mundo do Facebook. Tá? As pessoas acham, ó, eu sigo o Islã no Facebook. O que você faz do Islã? I love Islam, eu tenho um Habib lá, falo no Google com ele. Isso não é Islã. É outra coisa. Islã não é. Casamento legal, testemunhas. Testemunhas que conheçam vocês. Sejam presentes. O Ali, responsável da moça, deve a pergunta que é, Sheikh, onde eu moro, na mesquita de São Paulo, do centro islâmico, algum irmão que irá fazer o papel social, moral e religioso do Ali. Daí o casamento é válido. Outra pergunta. Sheikh, como faço para aprender o Islã? Moro longe e não conheço nenhum muçulmano. Olha só, como eu faço para aprender e conhecer melhor o Islã? Moro longe e não conheço nenhum muçulmano. Allahu Akbar. Meu, tu imagina? As pessoas prejudicam o Islã, falando mal, o Islã é isso, tem essas fake news aí, fake news que falam o Islã é aquilo, o Islã é isto, não sei o que vocês são tudo isso, e um cara lá do interior, não vou falar do estado, ele diz, eu quero aprender a conhecer o Islã, não tem nenhum muçulmano para que eu conheça. Bom, primeira coisa, querido, acompanhe as aulas, os vídeos, né, que estão disponibilizados no YouTube. Entre em contato com os centros islâmicos, com as mesquitas, que eles vão mandar livros para você, tá? E você vai aprendendo assim, vai aprendendo à distância, EAD, educação à distância. Né? Funciona? Claro que funciona. Se a pessoa tiver uma disciplina e saber o que ela quer, ela chega longe. Então ela acompanha os vídeos, tem várias pessoas que dão palestras, dão aulas na internet em língua portuguesa, saiba diferenciar, saiba selecionar. E livros, eu recomendo a todo mundo aqui, esse livro aqui, ó, tá? Islã em Foco. O Islã em Foco, esse livro aqui, ó, que esse livro seja o seu guia, que este livro
seja o seu guia para aprender o Islã. Então você procure alguém para enviar esse livro para você. Leia, estude 1, 2, 3 vezes esse livro. Se você seguir esse livro, Islã em Foco, será bem orientado. Então assim que você vai aprendendo. Né? No começo, até você encontrar algum muçulmano, vai ter que ser nesse começo meio autodidata. Procure o contato com os sheiks, procure o contato com as pessoas que você conhece dos muçulmanos, vai seguindo as aulas, vai aprendendo um pouco, vai selecionando os seus assuntos, né? Mas saiba, respeite primeiras prioridades e vai aprendendo os livros chamados Islã em Foco. Tudo bem, vamos lá. Outra pergunta, Sheik. É permitido vender o Alcorão? A pergunta é, se é permitido vender o Alcorão. Bom, primeira coisa, o Alcorão sagrado, o verdadeiro mesmo, que está valendo, é esse aqui em árabe. É o em árabe, tá? O Alcorão é o em árabe. Nós temos aqui, traduzido aqui os significados dos versículos do Alcorão. É a tradução. Bom, primeira coisa, é permitido. Peraí, vou explicar. É permitido. Por quê? Esse é permitido e não é. É permitido e também não é permitido. Vamos ver. Como assim, Sheik? Bom, esta edição aqui traduzida do Alcorão está escrito aqui, ó, distribuição gratuita. Ela é distribuída pela FAMBRAS, que fica lá na rua Tejupá 188, site www.fambras.org.br. Esse livro aqui, ele é distribuído gratuitamente pela FAMBRAS. Então, ele não pode ser vendido, essa edição. Agora você pega essa edição bonita aqui, ó, do professor Samir Al-Haik, que esta edição tá aqui, ó, distribuição gratuita. Essa edição, distribuição gratuita. Por que não pode vender ela? Por que o Alcorão não pode ser vendido? Esta edição, por quê? A instituição Dubai, uma instituição de caridade de Dubai, patrocinou essa edição. Então, aquela edição que ela é distribuída gratuitamente, não pode vender. Agora, por exemplo, o professor Samir Haik, ele traduziu o Alcorão, tá? Traduziu, e ele bancou a edição e a publicação. Tudo isso tem um valor. Aquela publicação, aquela edição que não foi disponível, a distribuição não é gratuita, daí pode vender. E o em árabe, tu vai lá em Meca, também tem. Esse é o Corão que está aqui na minha frente, ó. Esse é o Corão aqui, não pode vender. Só pode ser doado. Porque está escrito o quê? Doação do rei Abdallah ibn Abdulaziz al-Saud. Pessoal, ó, se é alguém que foi lá em Meca, e lá em Meca ele distribui esse Alcorão de graça para todo mundo. Então, esta edição bonita aqui, ó, não pode ser vendida, porque foi distribuída gratuitamente. Mas, tem outras edições lá em Meca que não tem gratuito, não foi distribuído gratuitamente. São pessoas que pagaram a impressão e revendem. Daí pode, ou seja, vamos lá da história, pode vender o Alcorão? A princípio, sim, porém não deve ser tomado como comércio. A edição que foi patrocinada e distribuída gratuitamente não pode. Aquela edição que teve um custo para publicar aquela edição, essa aí pode. Vamos lá. Essa pessoa diz assim, Sheik, só tem eu de muçulmana na minha família. Ela é a única pessoa muçulmana na família dela. Se eu morrer, temo que eles me sepultem junto com os não muçulmanos. O que devo fazer? A pergunta é, se a irmã muçulmana é a única muçulmana de sua família. Acredito que muitas pessoas vivem na mesma situação que ela. Ela é a única muçulmana de sua família. Ela teme, se morrer, como é que ela vai ser enterrada? Com os muçulmanos? Bom, o que ela deve fazer? Primeira coisa, respeite a sua família, para que eles também possam respeitar a sua decisão, tá? Estranhe o que quiser, o que eles acham da sua decisão, mas continue respeitando. E você escreva um testamento.
avisa eles, olha, quando eu morrer, tomara que demore muito, mas você tem uma vida longa, inshallah, quando eu partir desse mundo, em respeito à minha religião, procurem a mesquita, ou procurem os muçulmanos, que eu quero ser enterrados, que respeitem a minha decisão. E comunique os muçulmanos disso também, para eles tomarem providência, para eles cuidarem disso para você, tá ok? Então você tem que fazer isso. Mas eu sei que muitos locais aqui no Brasil não tem muçulmano, muito menos cemitério. A pessoa morre, o familiar enterra como enterra as outras pessoas. Será que a pessoa cometeu pecado? Não, não cometeu pecado. Mas a pessoa tem que tomar os meios. Comunique. Mas não vai chegar lá brigando aqui, ó. Quando eu morrer, não me enterro junto com vocês, que eu não quero saber de vocês. Ah, daí não vou nem te enterrar, vou te jogar no canto lá. Né? Não, na verdade, na boa, sabe, olha, eu respeito a minha religião, o respeito religioso, geralmente as pessoas, elas respeitam, né? Depende do jeito que a gente fala. Então, você comunica a sua família e comunica os muçulmanos, ok? Para ser enterrado como uma pessoa muçulmana. Era isso. Vamos terminar? Falei demais, que é um casamento lá. Falar Jumu'ah Mubarak. Falar sexta-feira Mubarak para as pessoas. Sexta-feira abençoada. Isso virou uma sunna, né? Parece, mas não é. Não virou sunna. Não faz parte da sunna da sexta-feira. Dizer para as pessoas, quinta-feira à noite, Jumu'ah Mubarak, sexta-feira abençoado. Quando pega isso todo dia, toda quinta para sexta, ou toda sexta-feira de manhã, cria-se um hábito que as pessoas se acostumam que tem que fazer isso. A ponto, se você não fizer, se acha, não deu bom dia, boa tarde para mim. Não, não se fala. Não é sunna falar para as pessoas Jumu'ah Mubarak. Não é. Porém, vírgula, ponto vírgula, porém, não, vírgula, porém, tudo bem, já passou o Enem, né? Ponto vírgula, porém, não tome isto como uma afronta, nem um desrespeito à religião. Porque dizer o Jumu'ah Mubarak é igual falar para a pessoa bom dia, boa tarde, bom domingo, boa quinta-feira, sexta-feira boa para vocês, esteja um bom fim de semana. Você pega o táxi, pega o ônibus, pega o Uber, pega qualquer... Tu não fala para a pessoa, tem um bom fim de semana. Vai falar para ele, é bid'a falar, tem um bom fim de semana? Não pode falar que tem um bom fim de semana. Porque o profeta de Deus não disse, não é por aí, rapaz. Não é por aí. Baixa a bola. Não é assim. Falar o Jumu'ah Mubarak não é sunna, não é da sunna, não é recomendado religiosamente. Porém, é permitido quando a pessoa fala no sentido de como uma pessoa falasse para outra, tem uma boa sexta-feira, tem um bom domingo, tem uma boa noite. Você está pedindo para que esse dia de sexta-feira seja um dia abençoado, mas você fale que essa sexta, esse sábado, domingo, terça, quarta, quinta, a semana inteira seja abençoada. Tá? Não é algo para criar um pacto, uma briga generalizada entre os muçulmanos. Não é. Não é motivo para isso, tá? Não é motivo para isso e também não é motivo também para vamos botar uma placa aqui na mesquita de Jumu'ah Mubarak. Também não. Jumu'ah Mubarak significa boa sexta-feira, sexta-feira abençoada. É uma súplica. É como dizer para a pessoa bom fim de semana. É como falar para a pessoa tem um bom sábado, tem um bom domingo. Isso não é bid'a, isso não é inovação na religião, né? Mas criar um sistema a ponto que as pessoas se incomodarem quando não falam isso é um problema. Então não tem problema na forma que você utiliza. Tá ok? Vamos lá terminar? Uma irmã respondeu dizendo assim, Sheikh, mas usar pulseira com olho turco. Aqui eu falei na aula passada, botar olho turco, amuletos, sem intenção. Não. Usar olho turco sem intenção, amuleto sem intenção, não pode. Mesmo assim, claro, se tiver intenção é pior. Porque imagina, vou botar cerveja lá na minha casa, botar uns vinhos, botar umas cachaças lá, mas sem intenção de beber. Sem intenção. Eu vou botar uma cruz ali, de virada ponta para baixo ali na minha casa ali, sem intenção. Não, sem intenção. Eu vou botar um figo, uma figa, o pessoal faz assim, né? Uma figa, lá. Vou botar um pezinho de coelho pendurado ali, vou botar um trevo ali na minha carteira, mas sem intenção. Não, o Islã ele corta tudo, corta a intenção e corta o meio que leva.
Então não se fala. Eu sei que as pessoas, quando elas colocam o masbar pendurado no carro, quando elas põem, elas não acreditam que isto, né? Eu sei disso, todo mundo sabe disso, né? Mas mesmo assim não é para fazer, né? Tem coisas, não é porque no Brasil fala assim também. No Brasil falam de boa intenção, o inferno está cheio. Claro, nós não vamos criar um caos, né? Olha, não se põe por causa disso. Quer dizer, nesse caso, a intenção, ela não isenta a pessoa do erro. Tem intenção que isenta a pessoa do erro, ela não isenta a pessoa do erro, isenta a pessoa da culpa. Isso quero dizer. É um erro. Sem intenção, continua sendo erro, né? Então a intenção, ela pode isentar a pessoa da culpa ou não. Nesse caso, não isenta. Vamos lá terminar? Sobre horóscopo. Se muçulmano pode acreditar em horóscopo, acreditar em signo, acidente de escorpião, eu sou de Sagitário, eu sou de... nem sei qual é que tem. Leão, Libra, pode? Claro! Claro que não. Não pode. Não pode. Mas eu não tenho intenção, Sheikh. Mesmo assim. Por quê? A pessoa acredita, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim, ele estava numa viagem, e de repente dormiram e de repente veio uma chuva. Uma chuva muito boa, inclusive, no deserto. Imagina quem está viajando no deserto, daqui a pouco chove, coisa boa, né? Daí o profeta disse assim, sallallahu alaihi wasallam, quem acordou, quem despertou, e disse, chovemos por causa do astro, da estrela tal e tal e tal, acordou kafirun billah, acordou negando Allah. E quem despertou, acordou dizendo choveu com graças a Allah, acordou, despertou crente em Allah. Atribuir esses fenômenos naturais, de chuva, sol, seca, terremoto, doença, morte, atribuir isto a si mesmo, como se eles mesmos fossem independentes e não agissem com a ordem, a vontade de Allah, significa dizer, acreditar, dentro da teologia islâmica, que só choveu porque a chuva por si própria, ela é ela que faz isso, não foi Allah que mandou a chuva. Então, o horóscopo, acreditar que a minha vida, a minha personalidade ou a sua já está predestinada, já está prescrita, porque não há... Não. Só quem sabe o futuro, o presente, o passado, e o futuro é Allah. Então, nós não atribuímos que as estrelas, os astros, eles não interferem. A criação de Deus, que são os astros, não interferem na vontade de Deus e nem no destino de Deus. Por isso que nós não acreditamos em horóscopo. Não, só está olhando, brincando. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem ele procurar um adivinho, aquela pessoa que disse que prevê o futuro, né, negou aquilo. Não, o hadith fala o seguinte, quem procurar um adivinho, aquela pessoa que diz, eu vou ler sua mão, eu vou ler borra de café, quem procurar, vou ler o horóscopo, né? Quem procurar a sorte no futuro, as suas orações não serão aceitas 40 dias. Hadith do Nabi, hadith do profeta. Quem procurar um adivinho, seja ele uma pessoa que diz que prevê o futuro, ou os astros, ou o horóscopo, ou borra de café, as suas orações, só ir procurar. As orações não são aceitas 40 dias. E o outro hadith fala, e quem procurar e acreditar, negou aquilo que foi revelado a Muhammad. Só procurar as orações não valem durante 40 dias. E se acreditar, é como se estivesse fazendo kufr, negado Allah e o seu mensageiro. Então não pode horóscopo, não pode então haram, é shirk ainda, essas coisas aí, não pode, tá? Horóscopo, tirar sorte, vão tirar búzios, tirar sorte na carta, isso daí tudo isso é haram, o Islã veio para acabar com isso. Vamos terminar a última pergunta, que essa pergunta não vai terminar, na realidade, sobre o livre-arbítrio e o destino. Qual é a diferença entre o livre-arbítrio livre
livre-arbítrio e o destino. Bom, essa pergunta na realidade merece uma palestra. Não tem fim. Vamos resumir. A gente vai começar por destino é tudo aquilo que você não pode, não conseguiu e não pôde intervir. Esse é o destino. Aquilo que você pôde intervir é o livre-arbítrio. Por exemplo, andar de cinto de segurança no trânsito. Eu vou botar o cinto de segurança no trânsito para, se acontecer um acidente, eu estarei seguro. O ato, você escolheu botar o cinto de segurança, ele é seu livre-arbítrio. Aconteceu um acidente, você morreu, é o destino. Destino é quando você toma os meios. Destino é quando você toma os meios. Não, desculpa, você está falando lá. Destino é quando, independente dos meios, aquilo aconteceu. Independente dos meios, aquilo aconteceu. O livre-arbítrio, repito, o livre-arbítrio é aquilo que é quando a pessoa toma os meios. Então, uma pessoa na época do Omar, Califa Omar, foi lá, roubou, roubou, e a aplicação da Sharia, quando alguém assalta, rouba, é cortar-lhe a mão. Ele disse assim, ó Omar, como que você vai mandar cortar minha mão, sendo eu não tenho culpa? Eu não tive escolha, foi o destino que me fez roubar. Foi o destino. Eu já estava destinado a roubar. O que o Omar disse? Como é que você sabe que ela estava destinada a roubar? Você sabe que já estava destinado a roubar. Então, você roubou, estava no destino. E também estava no destino cortar a sua mão. Entendeu? Significa o quê? Tem coisas que o destino é quando acontece algo e nós tomamos os meios. Esse é o destino. Eu botei, o cidadão foi lá, airbag no carro, anda tudo certinho, botou cinto de segurança, tudo aquilo, e aconteceu um acidente e ele morreu. Deu destino. Né? E o livre-arbítrio é a sua vontade. Nós somos livres e dotados com livre-arbítrio. Seremos julgados, aí vem a pergunta, seremos julgados por Deus por conta do destino ou por conta de nossa escolha? Por conta de nossa escolha. Quem sabe na próxima aula ou outras eu vou resolver, vou procurar os assuntos que falam somente do destino e livre-arbítrio e termino essa aula de hoje por aqui, tá ok? E Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.